Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos continuar a falar dos filmes, do Festival do Rio. E hoje eu quero trazer uma obra do grande cineasta japonês Takeshi Kitano, tá? Um cara que tem vários filmes aí muito legais, muito maneiros. Ele é um excelente cineasta do Japão, tá? E o filme que ele fez, que está passando no festival, é intitulado Kubi, ou Kubi, sei lá. Tá? Esse filme, tá, gente, ele fala sobre o Japão feudal, né? Quando o Japão era uma série de feudos ali, né? Para a gente aproximar isso de uma linguagem mais europeia, né? Uma linguagem mais ocidentalizada, tá? Você tinha vários senhores ali, militares ali, que controlavam alguns pedaços do Japão e eles entravam em guerra entre eles, tá, para poder ter o controle o maior possível, né, do arquipélago, né? E você tinha verdadeiras guerras feudais entre esses senhores aí, tá? Cujos guardas eram os famosos samurais, né? E geralmente quando um senhor feudal desses acabava morrendo e aqueles samurais ficavam sem um senhor, eles eram os ronins, né? Só pra gente falar disso aí, a gente está falando de uma coisa ali que de repente passou, né, pelos séculos XV, XVI, XVII, mais ou menos, tá? Só para a gente poder situar mais ou menos a localização espacial e temporal do filme, né? Mas aí o que acontece? Existia um senhor feudal mais poderoso do que outros, né? Que era extremamente cruel, né, com os outros, extremamente arrogante, extremamente humilhante, extremamente violento, né? E ele tinha, né, estava atrás de um desses senhores, desses vassalos dele, né, que tinham acabado escapando, né, do domínio dele e estava fazendo uma guerra contra ele, né, no caso. E ele botou esses outros vassalos para caçar esse que tinha fugido, né? Agora o mais interessante é que entre esses vassalos havia um que era amante do que tinha fugido, né? Os dois mantinham um caso. Então você tem aí a situação do homossexualismo sendo, né, abordado nesse ambiente, né, do Japão dos séculos XVI, XVII, esse ambiente altamente masculino, altamente patriarcal, né, e de repente esse tema do homossexualismo é inserido ali, tá? De uma forma bem clara, né? O próprio grande senhor feudal ele também era homossexual também, né, no caso, né? Então o Takeshi Kitano ele quis mostrar, né, que nesse ambiente japonês altamente machista, altamente tradicionalista, também rolava homossexualismo. Esse é o primeiro grande fator do filme, né? O segundo grande fator do filme é que um desses vassalos, né, desse grande senhor feudal, né, ele tinha origem camponesa, né? Olha só que interessante isso. Então ele conseguiu, né, fazer uma ascensão social, né, numa sociedade que de repente essa ascensão social para uma camada mais pobre era mais difícil, era mais complicada, a mobilidade social era mais complicada, né? Então ele era diferente dos demais, né, senhores feudais japoneses, né? Pois bem, o que vai acontecer? Esse senhor feudal que tinha essa origem mais camponesa, né, ele vai começar a fazer uma série de articulações, uma série de tramóias, né, para ir conquistando o poder dos demais senhores feudais aos poucos, né? Então ele era um personagem que era muito malandro, era muito esperto, era um alívio cômico do filme, né? Porque na esperteza dele, né, rolava uma malandragem ali que era engraçada, né? Nesse filme que tem uma violência super, hiper, ultra extrema, né? Porque para vocês terem uma ideia, né? As pessoas buscavam ascensão social decapitando, né, pessoas que eram de camadas sociais superiores para eles poderem ascender socialmente. A cabeça era utilizada como um troféu e como um sinal, né, de se buscar uma ascensão social maior. Então as decapitações do filme aconteciam a rodo, né, no caso, né? O que vai acontecer? Esses dois, né, senhores feudais que eu falei para vocês, o que tinha fugido, que se virou contra o senhor feudal maior, e o outro lá, vassalo, né, que tinha um caso, né, eles vão
viver juntos de uma certa forma ali, coisa e tal, né? Mas vai chegar uma hora que para o senhor feudal que era vassalo, ele vai não, aquele caso não vai ser mais interessante para ele, ele vai acabar sacrificando o próprio amante, né, no caso, né? Porque o que, que vai acontecer? O outro senhor feudal que era de origem camponesa, ele vai ficar articulando, manipulando os demais senhores feudais, até que vai chegar um ponto de que o grande senhor feudal vai acabar sendo assassinado, né? E o mais curioso de tudo isso, né, é que aparecia, né, um padre da Igreja Católica, né, que falava espanhol, né? E esse grande senhor feudal também tinha entre seus lacaios um negro. Olha só que coisa interessante, um afrodescendente, né, como se fala hoje, né? E aí o que, que vai acontecer? Isso daí foi uma amostra, né, de como os japoneses eles subjugaram, né, os exploradores europeus e os cristãos que iam lá tentar colonizar, né? Enquanto que aqui na América a gente viu o que aconteceu, que os espanhóis e os portugueses subjugaram, né, os povos nativos daqui, que os europeus chamavam de indígenas, né, e destruíram a cultura deles, né? Os japoneses não deixaram isso acontecer, e muito pelo contrário, os europeus que iam lá tentar implementar o catolicismo acabavam ficando completamente subjugados e perseguidos pelos japoneses, né? A gente pode ver isso muito bem, né? Muito claramente naquele filme do Martin Scorsese, O Silêncio, que foi um projeto dele de mais de 20, 30 anos que ele queria fazer e que ele finalmente conseguiu fazer, tá? Com Adam Driver e o Andrew Garfield e o Liam Neeson, né? Esse é um filme que eu não me lembro se eu fiz, acho que eu não fiz um vídeo aqui sobre ele, eu não me lembro se eu cheguei a fazer um texto na Batata Espacial sobre ele, tá? Eu acho que fiz, eu não me lembro agora, vocês podem ir lá na busca da Batata Espacial e procurar, botar o Silêncio, Scorsese, na busca, né, do site, né, que de repente pode aparecer lá, tá? Então o que acontece? Você também tem esses elementos, né, também dessa presença europeia, entendeu? Dessa tentativa de se catolicizar o Japão, de se catequizar o Japão, né? Mas que acabou não dando certo no caso do Japão, porque os japoneses realmente não deixaram isso acontecer e pelo contrário, eles dizimaram, né, os cristãos, né? Quando houve essa tentativa de se colocar o cristianismo no Japão. Eles perceberam que isso ia destruir a cultura deles e eles não deram mole para os europeus, né? Então esse filme também tem essa abordagem, né? O mais interessante, né, dando um spoiler aqui fenomenal, né, vou dar spoiler, vocês sabem que eu dou spoilers mesmo, né, é que nessa guerra feudal toda, né, quem acabou ganhando a guerra feudal acabou sendo justamente esse senhor feudal de origem camponesa, né. E no final do filme era interessante, porque no final das contas acabou só sobrando, né, os dois senhores feudais mais importantes, que era ser de origem camponesa e esse que era amante do outro senhor feudal que havia fugido, né, no caso. Né? E aí, nessa guerra, o que aconteceu? Esse camponês, né, esse senhor feudal camponês, né, ele queria ver as cabeças, né, houve decapitações a rodo lá, né, e ele queria encontrar a cabeça do senhor feudal, né, que ele tinha que derrotar, né. Aí o que acontece? Duas cabeças aparecem, a do cara que tinha decapitado esse senhor feudal que perdeu, né, que era amante lá do outro, tá? E a própria cabeça do senhor feudal também que perdeu a batalha e ficou na frente do senhor feudal camponês que venceu a batalha. E aí ele viu, não, esse aqui era um dos meus homens que acabou morrendo. E esse aqui, eu não sei, a cabeça está muito suja. E era a cabeça do senhor feudal que ele tinha derrotado, né? E ele chegou e falou assim, bom, se esse cara, se o senhor feudal com o qual eu estava brigando acabou morrendo mesmo, essas cabeças não me importam em nada. Ele acabou dando um chute na cabeça do senhor feudal que ele derrotou, meio que sem saber se era a cabeça do senhor feudal mesmo ou não. E aí é interessante, né? Porque a gente vê o filme inteiro, né? Japoneses de uma posição social mais baixa ali, tentando decapitar oficiais superiores, de uma certa forma, vamos dizer isso, para conquistar o cargo desses oficiais superiores, entendeu? E o senhor feudal
que tinha uma origem mais pobre, né? Ele não estava inserido nesse código social, né? E a cabeça para ele pouco importava. Ele não sabia nem ler, gente. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um irmão que era uma espécie de braço direito dele que ajudava ele em tudo, né? E esse cara que está menos ligado à tradição, que está menos afeito à tradição, que é originariamente de uma posição social mais baixa, acabou sendo o governante de extensas terras, né, do arquipélago japonês ali, entendeu? E não estava ligado a esse código, a essa tradição, né, desses senhores feudais. É um negócio interessante, né? O filme ele vai ter várias maquinações, vai ter várias articulações, vai ter várias conspirações, vai ter muitas cenas de violência extrema, né? Bem ao estilo do que o Takeshi Kitano gosta de fazer mesmo, né? O filme tem locações muito bacanas, né? Nas florestas lá do Japão. O filme tem um figurino, tá? Sensacional, tá muito bem feito mesmo. Você vê que deve ter sido uma produção bem cara, né? Pelos próprios figurinos japoneses ali, entendeu? E vale a pena a gente dar uma conferida nisso. Eu não sei se esse filme vai estrear em circuito. Esse é o grande problema do festival, né? A gente vê coisas ali que só vão passar no festival e depois não vão entrar em circuito aqui, porque não tem apelo entre os distribuidores. Os distribuidores, sei lá, eles devem ver a vontade popular, né? E de repente esse filme não apetece muito grande público e não vale a pena para os distribuidores trazer esse filme aqui. Mas, gente, é um filme que vale a pena, tá? Um filme que vale a pena dar uma conferida, tá? Cube, né, do Takeshi Kitano, tá? Deem uma procurada nisso, tá? Que de repente vocês conseguem achar na internet, sei lá, ou no streaming da vida aí, sei lá, se ele não entrar em circuito, tá certo? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá, gente? E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.